Então a palavra de hoje, o tema é: que tipo de espia posso ser? É válido ser um espia? Eu não sei quantos de vocês já ouviram a história dos 12 espias enviados por Moisés para dar um reconhecimento, um relatório completo sobre Canaã, a terra prometida. Quantos já ouviram falar sobre a história dos espias? Levanta a mão. Muita gente. Quantos nunca ouviram falar da história dos espias? Algumas pessoas. Deus, quando liberta o povo de Israel do Egito e os leva, a tomar a posse da terra prometida, houve ali uma trajetória, uma jornada que eles tinham que sair do Egito até Canaã. Quando eles saíram do Egito, na liderança de Moisés, eles pararam em frente ao Monte Sinai, e ali eles ficaram por volta de 2 anos, onde Deus deu toda a instrução de como aquele povo deveria, seguir as suas regras, como eles deveriam se comportar, todas as leis. E depois eles continuaram a caminhada e chegaram até uma cidade chamada Cades Barneia, e de frente à terra de Canaã, que Deus havia prometido que lhes daria. E é nesse momento, quando eles chegam ali, que Moisés, o líder, envia 12 espias para espiar a terra, Então, nós vamos falar sobre os espias. E a palavra vem com questionamento hoje. Que tipo de espia eu posso ser? Que tipo de espia você pode ser? Em primeiro lugar, é válido ser um espia? Para respondermos esta pergunta, nós vamos entender como foi a decisão de enviar os espias. Primeiro, foi uma sugestão do povo a Moisés, Não foi uma sugestão de Deus, foi uma sugestão do povo. Deu a Moisés, o seu líder, e o seu líder acatou essa sugestão. Segundo lugar, é importante que saibamos que quando o povo deu essa sugestão a Moisés, o propósito era conhecer o caminho que eles deveriam tomar e a cidade que eles deveriam ir. Está lá o texto em Deuteronômio 1, de 20 a 23, e diz assim: então eu vos disse, Moisés falando, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem. Então aqui a gente vê que a sugestão foi do povo para Moisés. E o propósito era saber qual o caminho tomar. E aí o que acontece? Moisés acata e vai pedir permissão a Deus, e Deus permite o envio desses espias. Lá em Números 13, 1 a 2 fala sobre isso. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ou seja, a tarefa passou a ser uma tarefa de extrema importância. Deus havia anuído aquela sugestão, permitiu, e ele falou: mas vocês não vão enviar qualquer um.
Vocês vão enviar príncipes, um de cada tribo. Então, como havia 12 tribos, 12 príncipes. E eles foram escolhidos a dedos para serem enviados. Mas, quando eles foram, sendo enviados, Moisés, o líder, acrescentou algumas coisas. Moisés, ele pede um relatório minucioso sobre a terra e seus moradores. Então a coisa foi acrescentando. Em Números 13, 17 a 20, diz assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. Ou seja, espinha a terra, espinha o povo. Não é? Para ver se eles são fortes ou fracos, se muitos ou poucos, Já começou a acrescentar. E qual é a terra em que habita? Ou seja, analise a terra, se ela é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. E como são as cidades? Mais uma análise, mais um relatório. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se há nela matas ou não. Ou seja, avalie como que é a terra. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles os dias das primícias das uvas. Ou seja, Moisés falou: bom, já que eu vou mandar os espias, eu quero um relatório mais detalhado. Eu quero saber da terra, se é mesmo como Deus falou, se é fértil ou infértil. Não é? Aliás, depois vocês pegam e trazem também uma amostra do fruto da terra. Era o princípio da colheita de uvas. E quando eles trazem um cacho de uvas, um cacho era tão pesado que 2 homens precisaram carregar. A terra era muito fértil, muito produtiva. Mas ele falou: analise também o povo. Se são poucos ou muitos, se são fracos ou fortes. Analisa onde eles moram. Se em arraiais ou se em cidades com fortalezas, com muros. Então a gente percebe que a coisa foi tomando volume. O relatório dos espias e as suas opiniões levaram o povo a se rebelar contra a ordem de Deus de tomarem a terra. A coisa foi tão grave que quando os espias chegam, eles se dividem. 10 fazem um relatório negativo. Depois a gente mais para frente vai ver como foi esse relatório. Infamaram a terra, infamaram seus moradores. Foi uma coisa terrível. E 2 cujos nomes a gente se lembra até hoje e nos inspiram, foram Josué e Calebe, que trouxeram um relatório totalmente positivo. Só que o povo foi influenciado pelo relatório negativo e se rebelaram contra a ordem de Deus. Lá em Deuteronômio 1:26 diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Ou seja, depois que os espias voltaram, os que ouviram o relatório negativo não quiseram entrar na terra e tomar posse dela. Eles ouviram e choraram, foram para suas casas, murmurando, lamentando, reclamando de Deus, dizendo: o Senhor podia ter nos deixado no Egito, agora nos traz aqui para morrermos nesse deserto. E passaram uma noite se lamentando. E quando eles então se apresentam diante de Moisés, Moisés diz que Deus os havia reprovado, porque eles se rebelaram contra a ordem de Deus de tomar a posse da terra. Então eu respondo, eu chego a uma conclusão,
E eu quero que você chegue comigo. É válido ser um espia? Não é? Pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de como você analisa o relatório que você traz. Só é válido ser um espia se for para desenvolver uma estratégia de conquista. Amém? Você não vai ser um espia para duvidar da promessa. Se você for espiar a sua terra para vir com esse questionamento, não faça isso. Não é? Não olhe para as dificuldades. Quando você for ver o território de conquista, a terra da promessa, não olhe para as dificuldades que vão ser apresentadas, mas olhe para o poder de Deus. Amém? Então, se você quiser ser um espia hoje, e Deus pode te chamar, pode te eleger como um espia, mas saiba que quando o relatório vier, você tem que lembrar-se da promessa, crer na promessa, e o relatório deve existir apenas para criar em você, para dar uma estratégia de conquista para a sua vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Muitas promessas Deus tem nos dado. Deus tem promessas na sua palavra que são promessas gerais para todos nós. Mas tem promessas para cada indivíduo. Você que está aí sentado, cada um de você tem uma promessa de Deus. Se você não tem, é hora de buscar a Deus para entender qual é o destino que Deus quer te levar. Qual é a terra prometida que está preparado para você? Porque nós, como servos de Deus, nós não somos chamados a estacionar, cruzar os braços e esperar o encontro que nós vamos ter com Deus. Não! Nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, nós somos chamados a arregaçar as mangas e conquistar a terra, a estabelecer o reino de Deus na terra. É por isso que quando você se converte, você continua aqui. Porque se você não tivesse nenhuma terra para conquistar, depois da sua salvação, você seria levado para a presença de Deus. Mas não, meus queridos, Deus criou a terra para os homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Amém? Diga assim comigo: Deus me deu uma terra por herança. Isso significa fisicamente, o espaço mesmo. Nós somos brasileiros, temos o Brasil a conquistar, não é, para Jesus. Você tem a sua família para conquistar para Jesus, para que eles sejam salvos e todos um dia se apresentem diante de Deus. Você tem um espaço onde você trabalha, não é? Você não tem só pessoas para conquistar para Jesus, mas você tem propósitos e objetivos que Deus te chama para que você estabeleça os princípios do reino e para que você abençoe esta terra e as pessoas que vivem nesta terra. Amém? Onde você trabalha? É ali que você tem que estabelecer o reino de Deus. Quando você vem aqui no domingo, você é treinado para que na segunda, na terça, na quarta, eu gosto sempre de falar isso, você estabeleça e você conquiste o espaço onde você está morando. Amém? Então vale ser espia só se for para isso. Não para questionar a promessa, mas para estabelecer o quê? Estratégias de conquista. Segundo lugar, quais os tipos de espias? O que os distingue? Em primeiro lugar, o que os distingue, né? Os 10 dos 2, é a visão. É a visão que eles tiveram de si mesmo e das circunstâncias. 10 espias se viam como gafanhotos diante de gigantes.
e viam a dificuldade de conquistar a terra. Em Números 13, 31 a 33 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. O que ele quis dizer com isso? Terra que devora os seus moradores. Havia tido muita disputa por aquelas terras, e povos haviam estabelecido domínio e haviam sido derrotados. Então isso que eles quiseram dizer: a terra é disputada e a terra devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, visão de si, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então a primeira coisa que distingue alguém, né, que crê e que descrê, é a visão que tem de si mesmo e das circunstâncias. Eles tiveram a seguinte visão: nós somos gafanhotos diante de gigantes. Aos nossos olhos e aos olhos deles. Quer dizer, eles chegaram à conclusão. Porque quem disse que eles pensaram dessa forma? Vocês sabem que isso não é verdade, que eles pensaram dessa forma. Porque depois de 38 anos, porque a gente sabe que eles não creram, foram rebeldes, ficaram vagando na terra. 38 anos depois, eles estavam no mesmo lugar, em Cades Barneia, diante da terra prometida. E quando Josué, na liderança de Josué manda 2 espias, foi sábio, não mandou mais 12, mandou só 2. Mandou 2 espias a espiar Jericó. 40 anos depois que eles tinham saído do Egito, Jericó, o povo de Jericó estava estremecido, temerosos, porque aquele povo que tinham conquistado, né, algumas nações já, mas que tinham saído do Egito com um braço forte, todos esses anos depois, eles se lembravam de quem era o Deus de Israel e tremeram na base quando o povo estava pronto para tomar a Jericó. Gente, se 40 anos depois eles estavam temerosos, imagine naquele momento. Então essa visão dos espias de si mesmo, e eles achavam que os outros pensavam aquilo deles, era mentira. Era uma visão errada. Eles tinham uma visão errada de si mesmos. Eles se acharam pequeno e os seus inimigos grandes. E a terra era uma terra com dificuldades de domínio, de se estabelecer lá. Eles olharam as circunstâncias, eles não olharam a promessa, nem o Deus que fez a promessa, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumprir a sua promessa e poderoso para executá-la. Assim como ele fez 38 anos depois, ele poderia ter feito exatamente naquele momento, mas aqueles espias que tiveram uma visão errada foram capazes de contaminar todo um povo numa visão errada. Os 2 espias, Josué e Calebe, se viam como gigantes e olharam a preciosidade da terra, a preciosidade da sua promessa. Em Números 14, 6 e 9 diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa.
Olha a visão. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Gente, esses homens, a gente lembra o nome deles porque eles marcaram a história da humanidade, através da história de Israel. Eles tiveram uma visão correta. Eles disseram assim: nós somos gigantes. E eles para nós são como pães que nós podemos pegar na mão e devorar. A terra da promessa é terra muitíssimo boa. Vocês entendem a visão? Totalmente diferente, né? É igual aquela ilustração muito conhecida, que a pessoa olha o copo de água, ela pode olhar o tanto que está cheia ou o tanto que está vazia. Nós temos que olhar o tanto que está cheio, o tanto que é real segundo a promessa de Deus. E eles então, quando o povo ouve o relatório de incredulidade, eles rasgam as vestes e tentam convencer de todo jeito, mas não são ouvidos. Mas eles foram os únicos que entraram na terra prometida. De toda aquela geração, quando eles não aceitaram e disseram: nós não vamos subir, sabe o que Deus disse? Todos vocês vão morrer no deserto, exceto Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. No começo lá de Deuteronômio, ele diz assim: por vossa causa eu também fui obrigado a ficar no deserto. Só esses dois que foram capazes de crer, que foram capazes de pisar na terra prometida. Toda aquela geração morreu. Enquanto todos não morreram, Deus não permitiu que eles entrassem. Só aqueles que tinham 20 anos para baixo, né, que entraram, e todos que nasceram naqueles 40 anos. Então, isso é muito sério, meu querido. Quando Deus te fizer uma promessa, você tem que crer nessa promessa. E pegar a unção de Josué e Calebe e crer nessa promessa, ter uma visão correta. Eu quero citar aqui um exemplo de William Kankiwamba. É a história de um menino que mudou todo o território onde ele morava lá no Malawi. Malawi é uma região muito seca. E na época das plantações, se não chove, eles perdem tudo. E aquele ano ia ter grande seca. E eles iam então morrer de fome. Já estavam com muita fome. E ele então, um menino que era autodidata, menino pobre, ele começa a estudar sozinho. Ele invade a biblioteca da escola, porque ele não tinha acesso à escola, porque não tinha dinheiro, e pega os livros de física. E ele cria sozinho uma, como é que chama? Energia eólica, para tirar água do poço. E é capaz então de, através daquela água que ele conseguiu tirar do poço, irrigar toda a plantação e fazer com que eles não morram de fome e tenham uma boa plantação. Essa história é tão linda. Ela está no filme, relatada no filme O Menino que Descobriu o Vento. Está até na Netflix. Quantos de vocês já assistiram? Gente, esse filme é tão lindo, eu assisti 2 vezes. Eu não consegui, uma só não foi bom para mim. Eu gosto de gente que é capaz de ver além das coisas naturais. O menino que não era motivado, não era incentivado nem pelo próprio pai, nem pelas circunstâncias, ele foi capaz de olhar aquela dificuldade e criar uma solução. Porque as dificuldades, você pode ver nelas oportunidades para se distinguir de todos, não é?
para sair do meio da multidão, trazer respostas, nós temos que ser como nosso Deus, seres empreendedores. Nós temos que ter as respostas para as dificuldades, nós temos que ter as respostas para as inquirições das pessoas, não é? Para as perguntas. Nós temos que ter a fé para um povo sem esperança. Amém? Neste tempo é tempo de você se destacar da multidão. Amém? Seja como Josué e Caleb. Diga: eu sou como Josué, eu sou como Caleb. Eu serei distinto de uma grande multidão, e eu tomarei posse da terra que o Senhor tem prometido para mim. Amém? A segunda coisa que os faziam diferentes, que havia distinção entre eles, era a declaração do que havia em seus corações. Você tem que ter uma visão correta, não é? Porque a visão vai determinar o que vai ocupar o seu coração. Se os seus olhos forem bons, todo o seu interior será bom. Entra por aqui. Se o teu interior for bom, a sua declaração será positiva e boa. Porque o coração, a boca fala do que está cheio o coração. 10 expressaram o seu medo e incredulidade. 10 espias. Eles expressaram aquilo que havia no coração, que começou lá com uma visão errada. E Josué e Caleb expressaram sua fé e ousadia. Em 2 Crônicas 4:10, cita a história de um homem, Jabes. Aqui nesse texto, relata uma cronologia, né? Gerações após gerações, e de repente para na vida de um homem. E diz assim, e começa a relatar a história daquele homem, a história de Jabes. E Jabes, ele, só através do seu nome, havia determinado dores e ruínas. Quando a mãe dele o teve, já deu um nome que assim determinava. Uma história de derrota. Mas ele, no momento da sua vida, foi capaz de ter um insight, né? Eu acho que esse insight, na verdade, é Deus que ilumina a nossa vida. E ele foi iluminado, e ele creu naquela iluminação, naquela visitação, naquela visão de Deus para ele. E ele invocou a Deus, e Deus mudou a sua história. Em 1 Crônicas 4:10 diz assim: Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concebeu o que lhe tinha pedido. Aqui diz que ele foi mais nobre, mais excelente que os seus irmãos. Ele se destacou de uma geração inteira. Porque ele recebeu uma visão, ele creu na visão e ele declarou através de um pedido que saiu do fundo da sua alma. Ele disse: Senhor, me livra das dores, das aflições, da minha herança maligna, né, que foi estabelecida já desde o meu nascimento. Tomara, que ele diz assim, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Num tempo onde as pessoas que eram abençoadas, eram vistas como abençoadas, se tinham muitas posses, muitas terras. É isso que ele pede: Senhor, me dá muita terra. E Deus concede a ele. E ele se torna nobre e poderoso, né? Numa geração, numa linha de gerações ele se distingue. Porque recebeu a visão e creu na visão e declarou a visão. Meu querido, não importa se você, ao nascer na sua criação, seu pai disse coisas horríveis a seu respeito, sua mãe, as pessoas que estavam ao seu redor, nada é desculpa. Né? Eu estava ouvindo um grande empreendedor que disse assim: quem não sabe empreender, quem não é conquistador, vem com desculpas. Mas você recebe de Deus essa unção do alto para que você conquiste. Então não venha com desculpa, não olhe ao redor, olhe para aquele que fez a promessa. Amém?
Eu creio que tornar a conquista real é como uma gravidez. Primeiro tem que ter a semente, que é o quê? A promessa de Deus. Uma semente é colocada no ventre. É a promessa de Deus. O embrião que se desenvolve é o seu sonho, que nasce porque houve uma promessa. Esse embrião precisa ser alimentado para crescer. E ele é alimentado através da fé, da palavra de Deus que produz fé. E a criança um dia nasce, que é o quê? A concretização e a realização do sonho. Amém? Foi o que aconteceu para Josué e Caleb. Eles receberam a promessa. Eles sonharam. Tanto é que Caleb, depois que chegou na terra prometida, com 80 e poucos anos, ele disse: dai-me este monte, porque me foi prometido. Não é? Aquele que se preservou na juventude, porque havia um sonho no seu interior. O sonho, o embrião das nossas vidas, que é alimentado pela fé. E aí o filho nasce. Se você tem uma promessa, Deus quer que essa promessa se realize, que o filho nasça. Terceiro lugar, quais foram os tipos de espias? Os que têm fé são aqueles que têm fé e os que não têm. Números 14:8 é uma declaração de Josué. Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que mana leite e mel. Diz assim: se o Senhor se agradar de mim. Diga. Como Deus vai se agradar de você? Se você crer. A palavra de Deus lá em Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus para você ter as suas conquistas realizadas, você tem que agradar a Deus. E você agrada se você crer. Porque, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador. Deus é aquele que vai abençoar para que você conquiste, para que você tenha a sua bênção, para que você realize o seu sonho. Amém? Então, os tipos de espias: os que creem e os que descreem. Os que estão dispostos a lutar e os que se acovardam. Não é? Em Números 13:30-31, Caleb diz assim: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Há uma diferença entre aqueles que estão prontos a lutar e aqueles que se acovardam diante da luta. Meu querido, nós somos nascidos guerreiros. O Senhor é homem de guerra. O Senhor vai adiante de nós e Ele vai ajeitando a situação para que você possa avançar. Mas se você não for, nada vai acontecer. Deus trabalha em parceria conosco. Toda conquista é uma parceria de Deus e do seu povo. Amém? Deus, Ele faz uma promessa. Deus, Ele estabelece um destino. E Ele diz assim: eu vou adiante, como aqui a palavra relatou, desde que eles saíram do Egito. A palavra diz assim: Deus ia adiante deles. E eles iam atrás. Porque Deus é homem de guerra. É Senhor dos exércitos. É aquele que comanda a região celeste dos anjos. Ele pode estabelecer miríades de anjos para lutar por você. Não é? Não foi assim que aconteceu com Eliseu, com Elias? Eles viam de olhos abertos os anjos ali prontos a guerrearem por eles. Não é? Acho que foi Eliseu que fez abrir os olhos do seu servo, que ele estava no cume do monte,
esperando a resposta de Deus, e o servo todo preocupado. Aí ele pede para Deus abrir os olhos, e ele vê então as carruagens de fogo e o exército de Deus pronto para guerrear por eles. Aleluia! Então, meu querido, esteja pronto a guerrear, porque você sabe que Deus vai adiante de você, mas você tem que ir, porque aquele povo se recusou a ir. E morreram no deserto. Mas teve toda uma geração pronta a ouvir, pronta a crer, que tomaram posse da terra prometida. Que nós sejamos esses espias, como Josué e Caleb. Aqueles que creem, aqueles que são ousados, para adentrarem na terra e tomarem posse daquilo que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Como que você quer ser? Que tipo de espia posso ser? Vamos aplaudir ao Senhor. Qual é a conclusão que chegamos? Que tipo de espia seria eu? Você sabe que tipo você pode ser. Que tipo seria você? Que tipo é você? Que o Senhor encontre em mim, que o Senhor encontre em você alguém disposto a lutar e estabelecer o seu reino na terra. Porque à medida da sua vitória, quando você pegar a promessa que Deus te fez e ter o seu sonho realizado e a promessa cumprida, sabe quem vai ser glorificado? O seu Deus. O Deus de Israel. O Deus da igreja de Jesus Cristo. Amém? Que estejamos prontos, que sejamos esses espias, prontos a entrarem na terra prometida, prontos a arregaçar as mangas e a estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Eu gostaria agora que você fechasse os seus olhos. Quem que vai tocar aqui o instrumento? Enquanto isso, eu já quero a equipe aqui, por favor. Feche os seus olhos, meu querido. Ore a Deus. Em primeiro lugar, eu quero que você entregue a sua vida a Jesus. A esse Deus de promessas. Eu queria cantar Deus de promessas, tá? Deus é um Deus de promessas, e a primeira coisa que Ele nos prometeu foi vida eterna. Nós vivemos aqui durante alguns anos, depois nós vamos ter um encontro com Deus. E a primeira promessa que Deus tem para as nossas vidas é que nós vamos passar a vida eterna com Ele. Mas para que isso aconteça, a gente tem que abrir a nossa vida e o nosso coração para Jesus. Então eu vou fazer uma oração de entrega. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus e para Jesus, numa declaração de fé, dizendo: Senhor Deus, eu creio no Senhor. Eu creio no sacrifício de Cristo para a minha vida. Eu gostaria de te ajudar a fazer essa oração agora de manhã. Se você quiser fazer uma oração de entrega, ore comigo agora, levante a sua mão. Se você está entregando a sua vida para Jesus, levante a sua mão e diga assim: Senhor Deus, eu entrego a minha vida agora para o Senhor. Jesus Cristo, quebra todas as amarras com o mal. Perdoa os meus pecados. Eu agora quero seguir o teu caminho. Eu quero entender as tuas promessas, eu quero crer nas suas promessas, e eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, em Cristo Jesus. Se você fez essa entrega, fica em pé, que eu quero fazer mais uma oração por você. Se você fez essa entrega, fique em pé, por favor. Tem os diáconos que estão vendo, eu não sei se vai ter algum tipo de anotação. Levante a sua mão para o alto. Levante a sua mão para o alto, querido. Meu Pai querido, todas essas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus.
Se você que está nos assistindo online e fez essa oração de entrega, tem aí o QR Code que você deve acionar para que conheçamos você. Senhor Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo, Senhor. Visita cada um, a cada mulher que está em pé, a cada homem, a cada jovem, a cada senhor. Senhor Deus, escreve uma nova história, uma história de vitória. Senhor Deus, em nome de Jesus, que todas as forças do mal sejam extintas, sejam exterminadas, derrotadas, quebradas na vida dos teus filhos. Senhor Deus, estabelece um caminho, um destino de bênção, de conquista, de vitória, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que somos mais do que vencedores, somos mais do que conquistadores em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e a Ti nós entregamos totalmente as nossas vidas em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, meus queridos. Os diáconos estão perto de vocês e eles vão dar para vocês um cartão para você preencher, para que nós possamos te ajudar nesta caminhada. Tá bom? Mas para você que está aqui, que ouviu essa palavra, eu quero dizer que Deus, Ele quer que os seus sonhos sejam despertados. Talvez essa pandemia, o isolamento social, as dificuldades que você está enfrentando, está fazendo com que os seus sonhos fiquem apagados, às vezes até extintos. Mas eu quero que você receba a unção de Josué e Caleb nessa manhã. Quem quer receber a unção de Josué e Caleb? O mesmo Espírito que estava sobre eles está em nós hoje. E Deus pode fazer nascer esse sonho, reviver esse sonho, e que você possa gerar até que ele nasça, cumprindo a palavra de Deus na sua vida. Porque tantas quantas são as promessas de Deus, todas elas têm nele o sim e por ele o amém. Se você tem uma promessa, você vai ter sim de Deus e amém de Deus. A parte de Deus Ele vai fazer com poder. Não existe derrota no que depende de Deus. Agora, e o que depende de você? O que depende de você, você tem que se posicionar como Josué e Caleb. Amém? Então, se você quer se posicionar como Josué e Caleb nesta manhã, fique em pé que nós vamos orar agora. Eu quero orar por você e você vai orar também. Ora malamachuri canti malasuri canti malaralalamas. Senhor Deus, aviva a fé no coração do seu povo. Clame agora por essa unção, a unção de fé. É aquilo que desce do Espírito Santo e inunda o seu coração. Senhor Deus, a palavra foi liberada. Senhor Deus, traz fé aos teus filhos. Senhor Deus, aqueles que estão precisando de cura física, aqueles que estão precisando de uma provisão material, peça agora, meu querido. Enxergue o sonho, enxergue a promessa. Ore agora, clame, peça, declare. Eu não morrerei, mas eu viverei. Diga assim: eu não morrerei, mas eu viverei para conquistar a terra que o Senhor tem preparado para mim, para entrar na minha Canaã, para entrar na minha terra prometida, para viver os sonhos de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Recebe agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Coisa tremenda, como é bom crer num Deus de aliança, Deus de promessa, que tem grandes coisas para a nossa vida. Você vai sair daqui nesta manhã, neste dia, e você que ouviu essa mensagem, talvez não vai ser agora, mas você vai ouvir essa palavra e você vai sair com uma visão ampliada. Amém? Para viver o melhor tempo de Deus na sua vida.
Eu gostaria, se você gostou dessa palavra, se o Espírito Santo tocou a sua vida, na quarta-feira essa palavra é publicada no meu canal do YouTube, Lilian Pozella. Vai até lá, ouça novamente, gere em oração para a sua vida e compartilhe com alguém. Nesse tempo é importante que você possa falar de Deus para alguém. E fala através das mensagens. Você tem mídia social, manda pelo WhatsApp, Facebook, o Instagram. Não importa, mas traga uma palavra de esperança para quem precisa. Amém? Então levante a sua mão. Que o Senhor Deus possa te abençoar esta semana. Guardar os seus bens, guardar a sua vida, a sua família em Cristo Jesus. Com a escolta dos teus anjos. E que o Espírito Santo console o seu coração. Dirija os seus passos no propósito e na vontade de Deus para a sua vida em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus.